Bom dia, pessoal. Então, o assunto de hoje é linhas de transmissão, tá? Apesar de que até aqui na imagem eu coloquei linhas de transmissão aí de potência, né, de eletricidade, no nosso caso aí, maior parte de vocês estão estudando engenharia eletrônica, a gente vai ver que as nossas linhas de transmissão serão muito menores. Aí alguém pode me perguntar assim, professor, mas por que eu nunca modelei uma linha de transmissão na minha vida? Por dois motivos. Primeiro, as trilhas, né, das nossas placas aí geralmente são muito curtas. E o segundo motivo é que as frequências que a gente vem trabalhando até então não são tão elevadas assim. Então a gente vai ver que a relação para eu necessitar modelar uma linha de transmissão como uma linha de transmissão é basicamente a frequência e o comprimento, né? Então a gente vai ver isso daí. Aí você vai falar, poxa, mas o sistema elétrico brasileiro está em 60 Hz, é uma frequência baixíssima. Sim, só que essas linhas de transmissão aí, elas circundam o país inteiro. Tá? Então, são dezenas de milhares de quilômetros. Então, eu vou ter os efeitos de linha de transmissão presentes, por isso que precisam ser modelados. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, vou mostrar a modelagem para vocês, tá? Não se preocupem muito com isso, vão aparecer algumas equações diferenciais aqui, mas depois a gente vai ver isso no domínio do tempo, tá? O que isso significa na prática. Vamos inclusive fazer algumas simulações depois no SPICE. Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar, pessoal, é que a corrente elétrica, para ela fluir, ela tem que fluir num loop, né? É um circuito fechado, tá? Embora eu até consiga excitar campos aí sem que eu tenha um circuito fechado. Basicamente eu tenho antenas funcionando assim. Mas no caso aqui eu estou modelando ainda a linha de transmissão, então eu tenho que ter um condutor que carrega o meu sinal, né? Um condutor carrega o meu sinal e um condutor onde o meu sinal retorna, geralmente para a fonte, tá? Então, geralmente o meu sinal vai para uma carga, né? Eu poderia colocar aqui uma carga resistiva, né? E aqui eu tenho uma fonte qualquer, sei lá, uma fonte senoidal, tá? Como a corrente circulando ali, nesses condutores, a gente vai ter a geração de dois campos, tá? Então, a gente vai ter a geração do campo magnético, né, no entorno do condutor. A gente pode aí aplicar a regra da mão direita, né, onde o polegar aponta para o sentido de fluxo da corrente, então o polegar estaria apontando para cá. Então o meu campo vai estar fazendo isso daqui, mesmo sentido dessa setinha aqui. Tá? Perceba que aqui não está contínuo, então está passando por trás aqui do condutor e aqui pela frente. E eu também vou ter o campo elétrico, né? Porque aqui eu vou ter, né, se eu estiver pensando que eu estou no semiciclo positivo ainda, já que eu tinha botado aqui uma fonte senoidal, né, estando no ciclo positivo aqui ainda, aqui eu tenho cargas positivas e aqui eu tenho cargas negativas. Se eu estiver no semiciclo negativo, isso aqui se inverteria, né? Esse campo ficaria trocando aí de posição, tá? de direção. Então eu tenho o campo elétrico de um condutor para o outro e tenho um campo magnético no entorno do condutor. Tá? Então, esses campos, né, eles interagem aí com o meio e geram efeitos na minha linha. Tá? Esses efeitos na linha, a gente modela esses caras aí, né, como indutores e capacitores, né, para a gente conseguir ter elementos que representam, né, essa geração de campo elétrico e de campo magnético. Então, se eu pegar, né, esse condutor e seccioná-lo em elementos infinitesimais de comprimento, está na direção Z aqui, tá? Então, na direção Z é a direção dentro do plano do monitor de vocês, tá? Então, se eu seccionar esse condutor em elementos infinitesimais, eu vou ter isso daqui, ó. Tá? Então, eu vou ter indutores, a gente vai chamar essas indutâncias por unidade de comprimento, tá?
por isso que ela está multiplicada por ΔZ aqui. Então isso aqui é Henry por metro, vezes ΔZ, que é um elemento de metro, vai dar Henry. E Farad por metro, vezes ΔZ vai dar Farad. Então eu teria N, né, infinitos elementos desse, já que o meu ΔZ tende a zero, tá? É um elemento infinitesimal. E aí eu vou pegar só um desses caras aqui e a gente vai fazer a modelagem. Aí você vai falar, professor, mas cadê a resistência aí? A resistência, com certeza, ela existe, já que a gente não está falando de condutores ideais, tá? Os condutores são reais. Então vai haver resistências aqui, ó, tá? Em série com esses indutores. Só que a gente não vai modelar isso. Então a gente vai modelar como se fosse um condutor ideal, para a gente ter noção justamente dos efeitos que eu quero, né? Já que a resistência, na verdade, ela está ajudando a diminuir esses efeitos. Então eu modelando apenas os indutores e os capacitores, eu estou modelando o pior caso. Inclusive depois nas simulações SPICE que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar com a linha de transmissão ideal, que é a linha de transmissão, a linha de transmissão sem perdas, né? Que é a linha de transmissão sem resistência. Porque a resistência ela vai ajudar a dissipar a energia absorvida por esses caras, os capacitores e os indutores. Então ela vai diminuir o efeito de ringue aí que a gente veria, mas vamos por partes. Então eu vou pegar apenas esse segmento aqui para fazer a minha modelagem. Então eu tenho isso daqui, pessoal, eu tenho uma fonte, né? Agora a minha tensão mudou um pouquinho, porque até então eu sempre modelava a minha tensão só em termos de tempo. Por quê? Porque eu não considerava o comprimento do meu condutor. Tá? Eu considerava que o comprimento, a gente pode chamar aí, o comprimento era eletricamente curto. O que seria um comprimento eletricamente curto? É um comprimento que, dada a frequência que eu estava trabalhando, o comprimento era muito curto com relação ao comprimento de onda. Tá? Então o comprimento do meu condutor, isso daqui, ó, o comprimento do meu condutor, era muito curto com relação ao meu comprimento de onda. Por exemplo, meu comprimento de onda, se fosse aqui uma onda senoidal, era alguma coisa assim, ó, e vai embora, tá? Eu nem terminei a minha senoide, né? Minha senoide seria assim, só mostrando que o comprimento de onda é muito pequeno. Aqui é um comprimento de onda pequeno para esse comprimento. Então aqui, ó, esse comprimento do circuito aqui não é eletricamente curto para uma onda dessa. Por quê? Porque o comprimento de onda está na mesma ordem de grandeza do que o comprimento do circuito. Então aqui os efeitos de linha de transmissão já começam a aparecer, tá? Não é o caso desse cara aqui, onde o comprimento de onda, ó, é maior que a tela. Eu nem consegui desenhar. O comprimento de onda é maior que a tela. Se o comprimento de onda é maior que a tela aqui, ó, ele já está alguma ordem de grandeza acima do comprimento do circuito. Ou seja, o meu circuito é eletricamente curto para essa onda. Então os efeitos de linha de transmissão, eles não são relevantes. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu alinhar isso aqui. Opa. Então agora, como a gente está fazendo essa modelagem de linha de transmissão, significa dizer que o meu circuito não é eletricamente curto mais. De novo, então isso é relativo ao comprimento da onda que eu estou trabalhando. Então se o comprimento do meu circuito é mais ou menos da mesma ordem de grandeza do que o comprimento da minha onda, né? A minha modelagem não terá mais apenas o tempo. A minha modelagem vai ter que ter também um elemento de comprimento. Só lembrando que Z aqui é porque eu estou adotando o meu condutor, ó, né, no sentido de Z, né, no sentido espacial de Z aqui. Tá, então eu vou ter duas grandezas aí para ser modelado, né? Porque, por exemplo, professor, qual que é o valor de tensão nesse ponto aqui do meu circuito? Então eu preciso saber o comprimento aqui também.
Não preciso saber só o tempo. Dito isso, pessoal, então eu tenho lá o meu indutor por unidade de comprimento, o meu capacitor por unidade de comprimento. Aqui eu tenho tensão, que é uma função então do comprimento da linha, né, do ponto espacial onde eu estou na linha e do tempo. E a minha corrente também. Então o que eu vou fazer? Eu vou adotar a lei de Kirchhoff, tá? Tanto para as tensões quanto para as correntes. Tá? Então basicamente o primeiro que eu vou fazer aqui é a tensão nesse ponto, né? Então, pegar a tensão nesse ponto aqui. Quem que é a tensão nesse ponto? Tá? Basicamente é V de Z mais ΔZ de T, que eu tenho aqui, ó. E a corrente também, a corrente que sai aqui é I de Z mais ΔZ de T. Tá? Então, olha lá o que eu fiz, ó. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões no circuito 3 anterior, que é esse circuito aqui. Então, o que eu vou fazer? V de Z mais ΔZ, tá? Que é função de tempo também, menos V de ZT. Então, é justamente isso aqui que eu fiz. Ó. Essa tensão, nesse ponto, ela é V de Z mais ΔZ e T, menos V de Z de T. Então, na verdade, é essa tensão aqui, ó. Tá ok? Isso aqui é igual a quem? A tensão em cima do indutor. Tá? Então, a tensão em cima do indutor é L. Isso aqui é L, tá? Não é I, não. Isso aqui é L. Isso aqui é indutância. Tá minúscula porque é indutância por unidade de comprimento. Tá? Vezes quem? A derivada. Agora vai ter que ser um elemento de derivada parcial. Por quê? Porque a minha corrente ela é uma função de tempo e é uma função de comprimento. Tá? Então, dI de dt, onde I é uma função de Z e de T. Ou seja, essa corrente é a corrente que está passando por esse indutor. Ó. A corrente que está passando por esse indutor aqui, ó, é essa mesma corrente. Tá? I de Z de T. Então, I de Z de T. Então, ficou um pouco ruim aqui a notação, pessoal, por causa da fonte. Então, isso aqui é corrente e isso daqui é indutância por unidade de comprimento. Tá? Depois eu até tenho que ver se muda a fonte aqui para ficar mais claro. Tá ok? O ΔZ está aqui por quê? Porque as indutâncias e as capacitâncias que nós estamos trabalhando são por unidade de comprimento, já que eu segmentei a minha linha de transmissão por elementos infinitesimais. Tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Fazendo isso, pessoal, agora eu vou dividir por ΔZ, né, para assumir com esse cara daqui, ó, vou dividir os dois termos por ΔZ. Então, quando eu dividir isso daqui por ΔZ, né, quando eu fizer isso daqui, né, ΔZ, perceba que isso aqui é definição de derivada, né? É definição de derivada, só que agora é uma derivada parcial, porque está com relação a Z, que é o comprimento, a unidade espacial. Então, olha lá, isso daqui, ó, é exatamente o que está escrito aqui, ó. Né? Se eu fizer o ΔZ tendendo para zero, isso aqui é definição de derivada. Então, isso aqui ficou dV de ZT de dZ. Tá? Então, esse termo aqui, ó, esse primeiro termo, é igual a isso aqui, ó. Quando eu faço o limite de ΔZ tendendo a zero. Então, isso é igual a isso daqui, que é a primeira equação de linha. Tá? Então, D de dZ, né, de V de Z e T aqui, é igual a menos a indutância, que multiplica o ΔI de ZT sobre dt. Tá? Então, essa é a primeira equação de linha, mas a gente diz que essa equação está acoplada. Por que ela está acoplada? Porque ela está relacionando tensão e corrente. Depois a gente vai
organizar isso daqui de forma, né, a gente vai fazer um algebrismo em cima disso aqui, de forma a termos somente tensão e somente corrente, né, para a gente chegar nas duas equações desacopladas. Tá, mas perceba que é uma equação diferencial e não poderia ser diferente, já que eu tenho indutores e capacitores. A gente sabe lá que indutor e capacitor são elementos de circuito que armazenam energia, né, e por isso eles têm seus efeitos aí que eles têm sobre tensão e corrente modelados por derivadas, né? Tanto na corrente quanto na tensão. Então vamos fazer agora a lei de Kirchhoff das correntes, entrando nesse nó aqui, ó, né? Na verdade, saindo aqui, né? Eu tenho essa corrente aqui, que é I de ZT. Depois eu tenho essa corrente aqui, que é I de Z mais delta Z e T, né? E a corrente que entra no capacitor. Tá? Só para ficar também mais claro, pessoal, o ΔZ que eu estou considerando aqui seria isso aqui, até esse nó, tá? Então isso aqui seria o nosso ΔZ. Né? Ele agrupa aí um elemento de indutância e um elemento de capacitância. Então, aplicando essa lei de Kirchhoff aí para as correntes, né, eu tenho que I de ZT, ela é igual a I de Z mais delta Z e T, e mais a corrente em cima do capacitor. Tá? Então, se eu fizer isso, eu vou ter I de Z mais delta Z de T. Aqui eu já organizei, tá? Aqui eu já estou fazendo em cima da corrente do capacitor, tá? Porque eu quero pegar o elemento diferencial, né, corrente em cima do capacitor. Então, se eu estou pegando a corrente em cima do capacitor, essa corrente aqui, ó, ela é o quê? Ela é essa corrente menos essa corrente. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo lá. Então, isso vai ser igual a corrente em cima do capacitor. Quem que é a corrente em cima do capacitor? É a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo em cima do capacitor. Lembrando que essa capacitância é por unidade de comprimento, então eu tenho ΔZ aqui também. Tá? E a derivada é parcial, porque agora a minha tensão ela é uma função do comprimento da linha, né, do ponto espacial onde o meu sinal está na linha, e do tempo. Tá? Então a mesma coisa que eu fiz lá. Se eu dividir os dois termos por ΔZ, né, divido isso aqui por ΔZ e divido isso daqui também por ΔZ, né, o que vai acontecer? E fizer o ΔZ tendendo a zero, eu vou ter a mesma coisa, vou ter a definição de derivada, né, que é D de dz e de zt. E isso daqui é igual a isso daqui, que é a corrente no capacitor. Tá? Então eu chego à segunda equação de linha, que ela também está acoplada porque eu tenho corrente e eu também tenho tensão. Tá? Como que eu vou fazer para desacoplar isso daí? Basicamente eu vou fazer uma substituição de uma equação na outra, tá? Que é o que está mostrando aqui agora. Então as equações 2 e 3, que são as primeiras equações de linha, né? Equação 2 e equação 1, na verdade, aqui. Aqui está errado, pessoal. Então a equação 1 e equação 2, tá? Então a equação 1, depois eu vou arrumar isso aí. Equação 1 e equação 2, elas estão acopladas, a gente precisa desacoplar. Tá? Então a gente faz o quê? A gente vai diferenciar a equação 1 aqui no caso. Tá? Então isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 2. A gente vai diferenciar a equação 1 para z. Então se eu pegar essa equação aqui, ó, equação 1, essa equação aqui, ó, diferenciar para z, então eu vou ter d2 dz2 e vou ter di de zt dt dz, que é isso que está mostrando aqui, ó, d2 dz2 d2 dt dz, tá?
Tá ok? E vou diferenciar 2, então aqui é 2, aqui não é 3 não. Vou diferenciar 2 para quem? Vou diferenciar 2 para o tempo. Então vai ficar D2 dt dz, e aqui vai ficar D2v dt2, que é essa equação aqui, ó, equação 2, com relação a t. Então vai ficar d dz dt d2 dt ao quadrado. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Essas equações agora que eu cheguei aqui é 3 mesmo, tá? Porque é uma nova equação de linha, tá? E aqui também é 4 mesmo. Só essa referência aqui que está errada, depois eu já posto arrumado lá. Tá? Então, a apresentação. Então aí eu faço o desacoplamento, né? Substituo 5 em 4. Então agora eu vou ter somente tensão, ó, D2 dz2 v de zt, ela é igual a D2 dt2 v de zt. Ou seja, eu tenho um comportamento diferencial espacial, né, que é com relação a z, para tensão, agora associado a uma variação, né, temporal, né, que é o dt aqui, e também para tensão. E apareceram os nossos elementos por unidade de comprimento. Lembrando que isso aqui é indutor, né, L minúsculo, indutor por unidade de comprimento, indutância por unidade de comprimento, e aqui é o C, que é capacitância por unidade de comprimento. Tá? Esses elementos são os elementos aí que carregam a informação física da minha linha de transmissão, do meu condutor em si. Tá? É a indutância e a capacitância. Tá? Então toda a informação física, né, construtiva do meu condutor, né, do meu cabo, da minha trilha de circuito impresso, ela está expressa por esses elementos infinitesimais. Daí a importância desses caras aí, tá? Do indutor, né, da indutância por unidade de comprimento e da capacitância. Aqui o V de ZT, lembrar que é uma função, tá? Então, é uma função aí temporal senoidal ou qualquer outra coisa. Tá? E aí, a informação de tensão num ponto qualquer do meu condutor vai ser dada aplicando essa equação aí. Então eu preciso saber os aspectos construtivos do meu condutor. Tá ok? E aí eu faço o desacoplamento agora, né, substituindo lá para a terceira equação, né, que na verdade aqui está errado, isso aqui não é 3, tá? Isso daqui é 2. Tá? Então eu estou desacoplando a segunda equação de linha, né? Então eu faço a mesma coisa aí e chego para a corrente. Então aqui eu só tenho corrente, então esse cara é corrente, né? Porque é uma função da corrente. E esse cara aqui é corrente. Isso daqui é indutância. Então percebam que quando é maiúsculo é um pouquinho mais gordinho do que aqui, ó, tá? Aqui é um pouquinho mais fininho. Então aqui é indutor, a indutância por unidade de comprimento, aqui é corrente. Então eu cheguei nas duas equações aí, tá? Equação 8 e equação 5. Agora, essas equações aqui, elas não são triviais de eu resolver, né? Na verdade, eu quero ter um exemplo prático disso, né? A gente vai ver ali depois como que eu resolveria isso no domínio do tempo, tá? Mas por hora, vamos só entender o que esses elementos por unidade de comprimento, indutância e capacitância, o que eles são mais ou menos, né? Então, de novo, pessoal, eu tenho o meu condutor, continua aqui no sentido de Z, né? Então a minha corrente estaria fluindo aí no sentido de Z. E aí aqui eu virei, ó. Então o nosso monitor aí, a tela do computador de vocês é o plano XY. Então aqui eu fiz um corte de seção transversal para a gente entender aqui o que está dizendo a lei de Faraday e a lei de Ampère. Tá? Eu acho aí que nem todo mundo já fez eletromagnetismo. Tá? Essa disciplina ela deveria ter como pré-requisito eletromag, mas por algum motivo aí não estava certo isso no SIGA.
tá? Mas deveria ser. Então, o que é a lei de Faraday e o que é a lei de Ampère? Então, a lei de Faraday, ela descreve o que é o campo elétrico. E a lei de Ampère descreve o que é o campo magnético aqui, tá? Em termos gerais. Então, apareceu ali dois elementos de integral, aí, mas de contorno, né? Que vem lá do cálculo vetorial. E o que significa isso? Significa o seguinte... Ó, se eu olhar nessa figurinha aqui, ó, tá? Nessa figurinha aqui, olhando o condutor de frente, significa dizer o quê? Imagina que eu tenho uma corrente qualquer fluindo aqui, tá? Entrando no quadro ou saindo do quadro, né? Então, eu vou ter campo elétrico cruzando isso daqui, ó. Eu vou ter campo como se eu fizesse um sol, o desenho de um sol lá que a gente fazia quando a gente era criança. Ó. Então, eu vou ter campo elétrico. Né? Já que eu terei cargas positivas, né? O campo vai estar saindo, ou eu vou ter cargas negativas, o campo estaria entrando. Né? E assim sucessivamente. Mas eu vou ter esse campo atravessando esse elemento de contorno, que nada mais é do que uma circunferência, para o caso de um condutor cilíndrico. Né? Então eu vou ter campo elétrico atravessando isso daqui. Então, o que a lei de Faraday diz? A lei de Faraday me diz o seguinte, que o somatório dos campos elétricos que atravessam essa linha, é isso que essa integral de contorno está querendo dizer, tá? O somatório de todo o campo elétrico que atravessa essa linha, tanto saindo quanto entrando, vai depender da carga que tiver no meu condutor, ela é igual a menos a variação temporal, ou seja, a derivada, né? Variação temporal de quem? De todo o fluxo magnético, de todo o campo magnético que atravessa essa superfície aqui, ó. Então, se eu tivesse campo magnético entrando ou saindo do monitor, né? Eu teria esse valor aqui diferente de zero. Tá? O que não é o caso. Por quê? Se eu tenho uma onda se propagando aqui, um sinal se propagando aqui, entrando ou saindo do quadro, tá? Eu não tenho o quê? Campo magnético atravessando essa superfície. Eu só teria campo magnético atravessando essa superfície se eu tivesse uma corrente circulando nesse contorno. Se eu tivesse uma corrente circulando aqui, aí eu aplicaria a regra da mão direita, né? Então, se eu tivesse uma corrente circulando aqui, ó, aplicando a regra da mão direita, eu teria um campo que cortava o monitor aí, ó. Então, eu teria fluxo de campo magnético atravessando essa superfície. Não é o caso agora. Então, isso aqui é zero. Então, na verdade, a lei de Faraday aqui vai ficar aqui. O somatório de todo o campo elétrico que atravessa esse elemento de contorno é igual a zero. É o que está descrito aqui. E na lei de Ampère? Tá? A lei de Ampère é a mesma coisa, só que para o campo magnético. Então, se eu pegar todo o campo magnético que atravessa o plano XY, tá? Ou seja, que atravessa esse elemento de contorno aqui, que está definido no plano XY, ele é igual à corrente que atravessa esse condutor, mais a variação temporal de quem? Do campo elétrico na superfície XY, ou seja, essa superfície aqui. Ó. Eu também não tenho campo elétrico que fura o monitor. Ou seja, eu não tenho campo elétrico que atravessa o monitor. O meu campo elétrico está no plano XY, ele não está na direção Z. Então, esse termo aqui, ó, também é zero. Isso aqui também é zero. Tá? Então, eu tenho que o elemento, né, o somatório de campo magnético que atravessa o elemento de contorno aqui, que é essa circunferência, ele é igual à corrente que atravessa o condutor. Tá? Então, lei de Faraday, lei de Ampère, elas vão nos ajudar a chegar nas nossas indutâncias e capacitâncias por unidade de comprimento.
né? Uma outra coisa é a seguinte: como esse termo aqui é zero e esse termo aqui é zero, isso vai facilitar muito as coisas. Por quê? A gente está considerando aqui que o nosso campo ele tem. O que é um campo tem? É um campo transverso eletromagnético. Significa dizer o seguinte, pessoal: a nossa onda, a onda, tá? Ela tá o quê? Se propagando no sentido do condutor. Quando a minha onda está se propagando no sentido do condutor, significa que, agora se eu olhar de frente, né, significa que o meu campo eletromagnético ele está no plano XY. Ou seja, ele é transversal ao meu condutor. Por isso que eu cheguei a zero aqui, cheguei a zero aqui. Isso simplifica muitas coisas. Tá? Eu vou rodar um vídeo aqui. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Estranho. Vou rodar o vídeo aqui, pessoal. Esse vídeo vai mostrar justamente isso. Só que aqui, né, infelizmente, o vídeo que eu achei na internet, ele está fazendo a onda se propagar na direção X. Tá? No nosso caso, aí na apresentação, está se propagando na direção Z. Mas, de qualquer forma, a gente consegue entender o que é o transverso eletromagnético através de uma animação. Tá? Então, vamos rodar aqui. Ó. Tá? Então, basicamente, eu teria uma onda, tá? Então eu tenho a onda aqui na direção X, no caso da apresentação a onda está na direção de Z. E olha lá, percebam os vetores, tá? Esses vetores aqui, ó, são os campos elétrico e magnético. E aí eu vou ter uma resultante. Mas perceba que a resultante, ela está no plano aqui, ó, esse plano, que no caso do vídeo aqui é o plano Z e Y. No caso da nossa apresentação é o plano XY. Tá? Porque a onda está se propagando na direção de Z na nossa apresentação. Aqui está na direção de X. Tá? Mas se uma onda se propagando nessa direção, significa que ela é uma onda TEM. Tá? Porque o campo elétrico e magnético eles são perpendiculares um ao outro, tá? E eles são transversos à direção de propagação da onda. Tá? Então, só para a gente terminar de ver o vídeo aí, ó. Então, olha lá, nós temos aí os campos TEM, né? Campos transversos eletromagnéticos. Isso facilita lá a nossa lei de Faraday e a nossa lei de Ampère, porque eles zeram aquela parcela, né? Na lei de Faraday, zera a parcela da variação do campo magnético, e na lei de Ampère ele zera a parcela da variação do campo elétrico. Isso vai facilitar a determinação dos parâmetros por unidade de comprimento. Aí aqui já não é mais importante, isso aqui vai ser mais importante quando a gente estudar a polarização de onda, não é o caso agora. Deixa eu voltar isso daqui. Screen Capture. Engraçado que sumiu o porcaria do botão. Bom, vamos lá. Então, continuando aí,
nós vamos ter então que esses termos zerados permitem aí afirmar, né, porque o campo é tem, permite afirmar que essas duas parcelas aí são nulas, né? E aí me permite fazer o que, pessoal? É como então se fosse uma onda eletromagnética se propagando pelo espaço. Então aí vem lá da física o seguinte, que a indutância por unidade de comprimento vezes a capacitância por unidade de comprimento, tá? A indutância por unidade de comprimento vezes a capacitância por unidade de comprimento é igual a permeabilidade magnética vezes a permissividade magnética. Tá? Então isso aqui vai ser muito importante para a gente, principalmente a permissividade. A permeabilidade não vai ser tão importante, por quê? Porque geralmente nós iremos trabalhar com materiais condutores que são diamagnéticos, por exemplo, o cobre, tá? A maior parte dos condutores aí é feito de cobre, das trilhas, né, de circuito impresso. Ou materiais paramagnéticos, que seria o caso do alumínio. Tá? E esses materiais têm a permeabilidade relativa. Tá? Então, a permeabilidade relativa é aproximadamente 1. Tá? Então, não vai influenciar nos elementos por unidade de comprimento aí, como vai influenciar a permissividade, porque aí a permissividade vai variar, já que nós vamos ter aí, por exemplo, no caso da placa de circuito impressa, eu tenho um substrato, que é uma fibra de vidro, é um FR4, é um Teflon, cujas permissividades relativas são diferentes de um, ou seja, ele altera a permissividade do meio, não é a permissividade do ar ou do vácuo. A permeabilidade já não, já que não é um material ferromagnético, o nosso condutor geralmente não será, então a nossa permeabilidade relativa será muito próxima à permeabilidade. Tá? Então, dito isso daí, a gente chega em diversas equações. Então já vai ficar mais claro o que é o meio homogêneo, tá? Já vai ficar mais claro. Mas basicamente é um meio aonde o meu campo elétrico e o meu campo magnético interagem com um meio apenas, com um meio uniforme, com um meio cujas permeabilidades e permissividades são iguais. Tá? Então esse é um meio... Desculpa, ficou estranho isso daí. Ficou parecendo que a permeabilidade tem que ser igual à permissividade. Não é isso. Tá? Um meio homogêneo é um meio onde o campo elétrico e o campo magnético eles interagem com um meio apenas. Tá? Eles ou interagiriam com dois meios que tivessem a mesma permeabilidade e a mesma permissividade. Tá? Então isso é um meio homogêneo. Quando um meio é homogêneo, então eu tenho essas equações aqui, ó, a permeabilidade do meio vezes a permissividade do meio. Tá? Então, velocidade de propagação da onda é 1 sobre a raiz quadrada disso. Isso aqui vem lá da física. Tá? A velocidade da luz, ó, o C, né, de velocidade da luz, ele é igual a 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade do vácuo vezes a permissividade do vácuo. Isso vai me dar lá aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É a velocidade da luz. Aqui no nosso caso, as nossas velocidades serão sempre uma fração da velocidade da luz. Por quê? Porque eu vou ter o meu sinal se propagando num material, né, num meio, que vai ter uma permissividade maior do que a do vácuo. Tá? Então, esse cara aqui, ó, não vai ser a permeabilidade do vácuo. Aqui é. Pra gente não vai ser. Tá? Então, geralmente, a gente vai estar falando aí de 60%, 70% da velocidade da luz. Tá ok? Então, a velocidade aqui, ó, velocidade de propagação da onda no meio que eu estou considerando é igual a velocidade V0. V0 é a velocidade da luz. Eu estou chamando aqui. Eu não chamei de C, que a gente está acostumado lá na física, para não confundir com a nossa capacitância.
Então eu chamei de V0. V0 é a velocidade da luz. Então se eu fizer velocidade da luz sobre raiz quadrada da permissividade relativa, vai me dar a velocidade de propagação da onda naquele meio. A gente já vai fazer exemplos, pessoal, vai ficar bem mais tranquilo. Tá? E a velocidade também de propagação é igual a 1 sobre a raiz dos parâmetros por unidade de comprimento, de indutância vezes a capacitância. Tá? E aí daqui, né, se eu trabalhar isso daqui, eu chego a L e chego a C em função da velocidade, tá? Que é isso daqui. Beleza? Para meios não homogêneos, então o que vai aparecer é esse cara aqui, ó. Um epsilon relativo. Tá? Que nada mais é do que um escalar adimensional que multiplica a permissividade do vácuo. Ou seja, ele está dizendo, essa parcela aqui vai me dizer quantas vezes a permissividade daquele meio ou daqueles meios, né? Porque, por exemplo, se o meu campo elétrico ele estiver interagindo com mais de um meio, o que eu faço? Eu computo uma permissividade média, vamos dizer assim, dos dois meios, tá? E aí eu vou representar essa permissividade média aí por permissividade relativa, que é um escalar, é um adimensional, tá? Que eu multiplico a permissividade do vácuo. Então a velocidade num meio não homogêneo seria dado por isso daqui. Tá? E aí eu dou o que são essas constantes. Tá? E aqui os parâmetros em função da impedância característica. A gente já vai ver isso daí. Tá? Eu quero mostrar agora um outro vídeo para vocês, que é um ensaio que eu fiz, e aí a gente faz um intervalinho, tá ok? Deixa eu só colocar colocar o outro vídeo aqui. Esse ensaio, pessoal, tá explicando aí o que foi feito, tá? Basicamente é só para mostrar para vocês que realmente a gente tem uma onda que se propaga num condutor. Tá? E essa onda ela tem uma velocidade finita, como a gente acabou de ver aqui. É uma fração da velocidade da luz. Tá? Então eu fiz um ensaio no laboratório, gravei o vídeo para vocês. É rapidinho, aqui tem 4 minutos. Vou soltar o vídeo para a gente ver isso daí. Tem aqui um ensaio para nós verificarmos que a velocidade de propagação de um sinal num condutor ele se dá através de uma velocidade e essa velocidade é finita. Inclusive essa velocidade em geral vai ser menor do que a velocidade da luz. Tá? Isso vai estar relacionado aí basicamente com a permissividade, já que os condutores de sinal que a gente utiliza aí, em geral são materiais diamagnéticos ou paramagnéticos, onde a permeabilidade relativa é em torno de 1. Então essa velocidade de propagação não é modificada pela permeabilidade, mas sim pela permissividade. Tá? Permissividade essa devido aos isolantes ali no meu condutor, né? Materiais plásticos, que alteram a permissividade do metal em si e faz com que a velocidade da luz a velocidade de propagação do sinal se dê numa fração da velocidade da luz. Isso vai depender da qualidade do cabo, né, mas isso acontece. Então estou utilizando aqui um gerador de funções à esquerda, né, de 2 canais, e um osciloscópio à direita. Tá? Canal 1, tanto do osciloscópio quanto do gerador, é o sinal amarelo. Canal 2, o azul. Tá? No canal 1 eu estou conectando um cabo de aproximadamente 90 centímetros de comprimento. No canal 2 eu estou colocando um cabo, que é esse rolo aqui na verdade, de 100 metros. Então
um mesmo sinal que está sendo gerado nas duas portas do meu gerador, tá? Vamos aproximar aqui, ó. Então, é o mesmo sinal, as mesmas características, olha lá, 2 volts de pico a pico, tá? Mesma frequência. Eles estão indo por condutores de comprimentos diferentes. Então isso vai gerar uma defasagem medida no osciloscópio. Tá ok? Então aqui, ó, só para a gente ver as frequências, né? Eu estou gerando lá a frequência de 1 MHz. É a mesma frequência no canal 2 e no canal 1, pode ser vista ali nas medidas do osciloscópio. Só que nós temos esses sinais defasados, tá? Então, estão defasados por quanto? Então vou ajustar a escala aqui, ó. Só para a gente conseguir mensurar melhor, tá? E vou usar como referência o nosso... até colocar nessa escala aqui, ó. Usar como referência a borda de subida no canal 1, que é o fio menor, o fio de 90 centímetros. E a partir dessa borda de subida do canal 1, eu vou contar quantos quadradinhos na horizontal, né? Para ver essa defasagem. Então basicamente eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos inteiros e mais 1/5 aí de quadradinho, né, no quinto quadradinho. Então na verdade eu tenho 4 inteiros, 4 vezes 100, 400 nano, mais 1/5 de 100, né, que é 20. Então eu tenho 420 nano de defasagem. Depois a gente vai pegar essa informação e vai comparar, computando aí teoricamente de acordo com as características do cabo passado pelo fabricante. Ok? Então tá aí as informações do cabo, tá? Eu pausei o vídeo aqui só para a gente olhar uma coisinha, tá? Então, aqui não está mostrando a capacitância ou por unidade de comprimento. Geralmente isso é dado também, tá? Eu não achei um outro material, um outro datasheet que mostrasse. Mas de qualquer forma ele já mostra direto em termos de velocidade. Ele já mostra em termos de velocidade, que está aqui, ó. A velocidade de propagação nesse cabo, ela é no mínimo 66%. 66% é o quê? É 66% da velocidade da luz, tá? No mínimo. Então, pela essa defasagem que a gente mediu, a gente consegue ver o quê? O quanto que foi essa velocidade, né? A gente mediu ali 420 nanosegundos para percorrer 99 metros, né? Porque na verdade o sinal de referência nosso percorreu 90 centímetros, vamos arredondar para 1 metro. Então o nosso sinal de referência, que é a borda amarela aqui, né? A borda amarela aqui, ó, ela percorreu 90 centímetros. Então eu estou usando ela como referência da borda de subida azul. Então a diferença aí, né, é de 99 metros. Então, na verdade, ela percorreu 99 metros em 420 nanosegundos. Tá? Então, se a gente fizer a conta aí, quanto que dá isso? Então, é só fazer a continha aí, pessoal. Então, essa continha aí vai dar um pouco mais do que a velocidade da luz. Tá? Um pouco mais do que a velocidade da luz. Vai dar um pouco mais do que 66% da velocidade da luz.